Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer imenso trazer para vocês os nossos conteúdos da aula número 5, Objeto de Conhecimento, a relação entre esporte, economia, mídia e sociedade. Detalhamento, papel econômico, político e social dos esportes. Vamos lá, vamos comigo aprender aí um pouco mais. Muito bem, gente. Então, vocês já pararam para reparar qual é a importância do esporte para a gente? Por que será que as pessoas dão tanta importância? Por que será que a gente vê na mídia, nos jornais, na televisão, se falar tanto sobre esporte, que ele tem uma coluna dedicada somente a isso nos jornais de papel, né? Existem revistas que falam sobre isso, existe uma sessão inteira nos telejornais falando só sobre esportes, até programas dedicados sobre isso. E por que que muitas pessoas se atraem tanto por essa atividade? Não é só porque nós somos da área de educação física que devemos falar sobre esportes, é porque eles realmente fazem parte da nossa cultura. Eles foram desenvolvidos pela humanidade há muito tempo e compõem esse conjunto de movimentos e significados que fomos desenvolvendo ao longo da história. Então, o esporte ele está inserido dentro da cultura corporal de movimento e por isso mesmo a gente deve analisar todos os aspectos desse fenômeno chamado de esporte ou desporto, né? Sabe a diferença entre um e outro? É basicamente a mesma coisa. A diferença está, na verdade, na origem dessas palavras. Enquanto o espanhol, né, voltando lá para a época da colonização, quando havia as grandes navegações, né, então, o espanhol ali, a Espanha, que era também muito próxima e tinha uma relação comercial muito forte com Portugal, né? Eles acabaram adotando o termo desporto para se referir a essas atividades práticas relacionadas a jogos, né, com normas oficiais. Então, eles utilizam essa palavra desporto. E ao virem para cá, para o Brasil, nós acabamos adotando durante um certo tempo aí esse termo, né, também desporto. Então, quando vocês verem aí por aí escrito em livros, artigos, né, ainda essa palavra antiga desporto, atividade desportiva, é a mesma coisa que está falando sobre esporte, só que utilizando o termo mais antigo, vindo lá de Portugal. Mas, com a influência, né, da língua inglesa no mundo todo, não foi diferente no Brasil. Acabou chegando aqui também essa influência das palavras e eles utilizam lá a palavra sport, né, com um S mudo e T mudo no final, sport. E aí a gente acabou então adotando, né, esses termos, entre outros termos em inglês também, acabamos adotando então esse termo para se referir às mesmas práticas que eram denominadas desportivas e agora se tornaram esporte, certo? Práticas esportivas. Então, é praticamente a mesma coisa, só que o termo esporte ele é mais atual, né? Estamos agora utilizando de uma forma mais atualizada, enquanto o termo desportivo ele já se refere de uma forma mais arcaica, né? Mais ultrapassada, quase nem se utiliza mais essa palavra. Tanto que há um tempo atrás, né, a própria Secretaria de Educação se chamava Secretaria de Educação e Desporto, né? Mas aí acabou se tirando esse termo aí. Certo? Então, é isso, gente. O esporte ele é muito importante, ele está intrínseco na vida de todos nós. Mesmo que a gente não pratique nenhum esporte, mas você com certeza acompanha o esporte pela televisão, você gosta de ver algum tipo de esporte, você de alguma forma está praticando alguma coisa esportiva, nem que seja num videogame. Todo mundo tem um certo interesse. Quem não tem é porque ainda não descobriu, ainda não foi atrás realmente de ver e constatar que o esporte ele é muito interessante, gente. Seja o esporte coletivo,
seja esporte individual, seja esportes de aventura, esportes radicais, esporte de quadra, entre outros tipos que existem, várias formas, várias categorias diferentes de esportes. Eles são muito interessantes. E cabe a cada um de nós descobrir qual aquele que mais nos interessa. Então, qual a relação entre esporte, economia, mídia e sociedade? Então, o esporte é uma parte vital da nossa sociedade e desempenha um papel importantíssimo nas esferas econômica, política e social. Esta aula que nós estamos tendo aqui visa explorar as conexões entre o esporte e outros setores da vida em sociedade. Então, gente, hoje a nossa aula ela é principalmente voltada para trabalhar esses aspectos do esporte. Geralmente, nas aulas de educação física, a gente fala mais sobre a prática dos esportes, né? A gente fala de um esporte específico, futebol, voleibol, basquete, e a gente acaba falando sobre os fundamentos, a gente fala sobre as regras oficiais, a quadra, né? Legal, é bom a gente conhecer sobre essas coisas, mas o esporte não é somente isso. Trabalhar, estudar sobre o esporte não é somente aprender a como jogar ele, entender a prática, não é somente isso. E cabe a nós, como professores de educação física, trazer a vocês essa luz, né? Essas informações que vão munir de vocês de pensamentos críticos, que olhem para a realidade de vocês e passem a perceber ela como ela é, e assim agir nessa realidade que vocês estão, certo? Então, por isso mesmo que a gente não pode somente se ater ao esporte com finalidades práticas, entendendo como que é o fundamento, como que são as regras, isso é muito limitado. A nossa proposta aqui nesta aula é fazer com que vocês entendam todos os aspectos sociais que o esporte está envolvido. E olhe, ele está realmente envolvido em muita coisa. Economia, o esporte tem uma influência muito grande na economia de um país, de um estado, de um município, de uma sociedade. Ele tem influência na política e ele tem muita influência na sociedade. Então, ele está ali presente nisso. Por quê? Justamente porque ele faz parte de uma cultura humana, a cultura corporal, tudo aquilo que o ser humano criou ao longo da sua história em forma de textos e significados para aqueles movimentos. Então, por isso que é importante que a gente entenda a definição de esporte. O que é um esporte, afinal? Vamos relembrar um pouquinho algumas aulas, né, nas séries passadas e lembrar que o esporte ele faz parte desse grande guarda-chuva chamado de cultura corporal. E ele se distingue das outras categorias, né, que são, vamos relembrar aí, os jogos, as lutas, as danças, as ginásticas. Ele se distingue de todos esses porque ele é um conjunto de práticas que são regidas por normas específicas e institucionalizadas. Ou seja, existem instituições maiores, de acordo com uma hierarquia, que definem e propõem normas e regras oficiais para a prática daquele jogo. De tal maneira que, da maneira como ele é praticado em determinado país, ele é também feito da mesma forma em outros lugares no mundo. Isso é a institucionalização e a oficialização, a padronização de um jogo, tornando ele assim esportivo. Então, por isso mesmo, o futebol, que é um esporte, ele é praticado aqui no Brasil e é praticado da mesma maneira, seguindo as mesmas regras oficiais lá na Argentina, lá na Inglaterra, lá na Espanha, na Itália, em todo lugar. Por quê? Porque existem instituições que determinam quais são aquelas regras oficiais.
essa instituição vai desde a maior, no caso do futebol, nós temos a FIFA, aí depois nós temos a que coordena o esporte dentro de cada país. No caso aqui no Brasil, é a CBF, né? Estamos falando do futebol. Para quem não se ligou ainda, nós estamos aqui dando exemplo do futebol. Então tem a FIFA, né, que coordena o futebol no mundo inteiro. Nós temos a CBF, que coordena o futebol a nível do Brasil, e assim por diante, até chegar nas federações de cada estado e, consequentemente, os clubes. Certo? Então vejo como cada um deles está institucionalizado. Você precisa se filiar a alguma dessas instituições para poder realmente validar a sua prática. Então isso é esporte, isso é um fenômeno esportivo, certo? Então essas são as características desse fenômeno chamado de esporte. Muito bem, mas então vamos começar analisando qual a relação do esporte com a economia. De que maneira que ele influencia a economia? Vocês já haviam parado para pensar nisso? O que seria da economia se não existisse esporte no país? Então vejam só aqui comigo isso daqui, ó. O esporte gera bilhões de reais em receita por meio de eventos, patrocínios, merchandising e direitos de mídia. Então vejam como que esses trabalhos de divulgação, de propaganda, eventos, né, patrocínios, merchandising está relacionado a propagandas, né, a vendas de imagens, direitos de mídia. Tudo isso, gente, é uma movimentação de muito dinheiro que gera nisso daí, né? Então, quando você lê ali no jornal, o jogador fulano de tal foi vendido para o clube X por tantos milhões, tantos bilhões, né? É uma movimentação muito grande de dinheiro ali que está sendo gerada, que está sendo movimentada. Então, isso gera muita receita, né? Não só para aqueles que estão ali envolvidos, né? O atleta, os empresários, mas quando há essa movimentação de dinheiro, gera também imposto sobre aquilo. Então o Estado acaba também arrecadando sua fatia, né? Isso tudo vai gerando movimentos. Patrocínio, né? Como que o patrocínio pode gerar ali uma renda em cima disso, um lucro em cima disso? Né? Quando o patrocinador ele resolve patrocinar um time de futebol, um clube, um evento, o que acontece? Ele pede em troca que a marca dele possa ser divulgada ali naquele evento. Então ele fecha, né, com aquele clube, fecha com um time, fecha com um evento, que somente a marca dele, daquele produto, pode aparecer ali. Nenhum outro concorrente não pode mais. Então, consequentemente, quem está assistindo aquele evento vai olhar para a marca dele e vai ter todos os efeitos daquele merchandising, né? Então, consequentemente, o cara que está patrocinando aquele evento ou aquele clube, ele acaba tendo um retorno na forma de mais clientes comprando, mais investidores, né? Então é mais dinheiro que retorna para ele por meio da propaganda, certo? Então ninguém patrocina somente por bondade. Ah, eu gosto desse time, eu vou dar um dinheiro aqui para eles ganharem o campeonato. Não se trata disso. Na verdade, existe uma troca muito grande que gera também bastante receitas, bastante lucro para quem está ali patrocinando e ajuda, consequentemente, quem está ali se beneficiando também desse dinheiro, que é o clube, né, que é o atleta, certo? Então, eles recebendo esse dinheiro aí, eles estão também movimentando uma grande quantidade de dinheiro. Merchandising, então, nem se fala. Gente, quantas e quantas vezes a gente não vê aí na televisão, né, quando o atleta ele está em alta, e aí, de repente, várias empresas, indústrias chamam aquele atleta lá para fazer uma propaganda do produto deles,
seja do shampoo, seja do tênis, da blusa, do suplemento alimentar, e aí eles chamam, né? Chamam lá para fazer aquela propaganda. Por quê? Porque como está em alta aquele indivíduo, o atleta, né? Está com fama, então ele tem mais chance de chamar a atenção do público para ver aquelas imagens, aqueles vídeos, e aí, consequentemente, induz, né, os espectadores a consumirem aquele produto que está sendo mostrado lá na propaganda. Então, isso gera lucro, 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 muito lucro. Então, o esporte, ele movimenta muito dinheiro, gente. Muito, muito, muito mesmo. Ele aquece a economia de determinado local. Por isso que é tão importante que os governos, eles se atentem para essa importância também, gerando também fomentos para que o esporte cresça dentro daquela localidade, seja no estado, no município ou até no próprio país, ok? Então o esporte ele é muito bom para a economia. Mas espera lá, só empresas que se beneficiam, só atletas, só o pessoal que tem grande dinheiro é que realmente se beneficia desse esporte, e as pessoas, digamos assim, normais, né? Aqueles que não estão diretamente relacionados a patrocínios e merchandising, sim, essas pessoas também se beneficiam, né? Então, por exemplo, quando você se dispõe a vender camisas de time de futebol, né? Você quer montar uma lojinha ali com venda de produtos relacionados a um clube de futebol ou de vários clubes, né? Vendendo camisas, canecas, cadernos, tudo com pintura, né? E artes daquele time. Então, aí você também acaba se beneficiando disso, né? Quando você também, por exemplo, tem eventos esportivos e aí você monta uma barraquinha, né? Existem muitas pessoas que montam barracas de comida, de venda de diversos produtos ali no entorno do estádio, né? E tem a questão também do transporte público, que acaba também tendo uma receita maior por conta do público que vem utilizar aquele serviço para chegar até o local do evento, né? O turismo cresce. Na época da Copa do Mundo no Brasil e também das Olimpíadas aqui no Brasil, então houve um volume muito grande de turistas que saíram dos seus países para vir para o Brasil para assistir aos jogos. Então isso movimenta muito a economia, gente. É muito bom para a sociedade. Então, vamos ver aqui. Grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos impulsionam a economia local, aumentando o turismo e o consumo. O investimento em infraestrutura esportiva gera empregos diretos e indiretos. Então, como eu falei, né, empregos diretos são aqueles com contratos, são aqueles com carteira assinada. Já os indiretos já são aqueles que estão relacionados mais a serviços autônomos, né, e que não tem necessariamente aí contrato na carteira de trabalho. Observem esse gráfico aí que eu trouxe para vocês. Ele mostra assim, o valor investido por país que sediou a Copa desde 2006. Então nós temos lá o ano de 2006, a Copa do Mundo foi na Alemanha. E o valor do investimento da Alemanha para esse evento foi de 4,3 bilhões de dólares. Olha só, e olha que a Alemanha é um país de primeiro mundo, né? Um país que está na lista dos mais ricos do mundo. E ele, naquela época, investiu apenas 4,3 bilhões de dólares. E mesmo assim foi um evento muito bem feito. Na África do Sul, em 2010, houve um investimento menor, né, de 3,6 bilhões de dólares, mas também com a construção de estádios, né? Então, quando eles se propuseram a criar e ampliar estádios de futebol que pudessem estar de acordo com as normas da FIFA para aquele evento, então isso gerou
muitos empregos, né? Trabalhadores que foram para a construção, né? O evento de construção dos estádios e tudo mais. Então, tudo isso gerou muito dinheiro ali naquele país. Aqui no Brasil foi em 2014 e houve investimento, olha lá, de 15 bilhões de dólares. Já em 2018, na Rússia, 11,6 bilhões de dólares. E o Catar, lá dos grandes petroleiros árabes, né? Um pessoal muito cheio da grana, então eles resolveram realmente ostentar, né, a riqueza deles e investiram 220 bilhões de dólares na Copa. Olha só aí. Então é muita grana, gente, muito dinheiro que é movimentado com eventos, grandes eventos esportivos, tipo esses, da Copa do Mundo e as Olimpíadas. Muito bom. Então, alguns estudiosos eles se propuseram a analisar essa relação do esporte como um fator econômico. E um desses estudiosos foi o Pierre Bourdieu. Em seus estudos sobre capital cultural, ele discutiu como o esporte, além da sua função econômica, também é um capital simbólico, agregando valor ao prestígio de nações que sediam eventos globais como as Olimpíadas. Para Bourdieu, o esporte é uma arena de disputas sociais e culturais. O que ele quis dizer com isso, Pierre Bourdieu? Ele quis dizer que quem cedia, né, um determinado evento esportivo dessa magnitude, né, tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, quem aceita o desafio de sediar um evento desse e cumpre, né, com o evento, né, consegue realmente realizar o evento lá, é uma forma de demonstrar o seu poder econômico. Né? Então, por isso que muitos países eles se disputam lá na hora da definição de quem vai ser os próximos a sediarem os eventos, porque eles querem mostrar, né, questão de propaganda, eles querem que seja exibido ali para os outros países para poder ver, olha, nós temos grana sim, a gente é um povo aqui que consegue dar conta de um evento desse. Né? Então, é uma maneira de merchandise também dos países. Tá? Então, isso que o Pierre Bourdieu quis dizer sobre o capital simbólico, né? Uma forma de mostrar, simbolizar o poder econômico de um determinado país. Agora vamos analisar a relação entre o esporte e a mídia. Então, a mídia desempenha um papel crucial na popularização dos esportes. A transmissão de eventos esportivos gera grande audiência, fazendo com que a mídia invista fortemente em direitos de transmissão. Então, quando a gente fala nessa questão de direitos de transmissão, a gente até fala um pouco de questão de economia também. Isso gera dinheiro, né? As grandes empresas de comunicação, elas também pagam para ter esse direito de transmitir os jogos de futebol, até todo tipo de esportes, evento esportivo, né? Então, isso gera dinheiro também. Olha lá, os atletas se tornam celebridades e influenciadores por meio da exposição midiática. Então, gente, a mídia ela tem um papel muito importante para o esporte, no sentido de que de apresentar, de divulgar o esporte, de fazer ele crescer, de trazer audiência, seja por meio da televisão, seja por meio da observação ao vivo mesmo, né, dos espectadores lá no local daquela prática. Ao mesmo tempo em que os próprios atletas também se beneficiam. Aqueles que se destacam nos esportes e alcançam alto desempenho, alcançam grandes marcas, a mídia enaltece de tal forma que eles também acabam se tornando mais famosos e, com isso, recebem mais propostas de contratos, né, e assim por diante. Então, a mídia acaba também elevando ou até mesmo derrubando determinados atletas. Né? Então, ela tem esse poder, ela tem esse poder de uma certa forma, influenciar, né, o esporte. Um exemplo muito forte que nós temos agora
é o do futebol feminino. Se nós pararmos para analisar, até alguns anos atrás, o esporte feminino era praticamente invisível para o público brasileiro, né? A gente sabia que existia, mas ninguém nunca via uma Copa do Mundo feminina, ninguém nunca via um campeonato brasileiro de futebol feminino. E agora, depois de muita luta, muita insistência, né, das atletas e de vários setores da sociedade, hoje finalmente a mídia está começando a divulgar mais, né, está exibindo mais, de tal forma que a gente agora acompanha também a Copa do Mundo Feminina e assim por diante. Isso também sempre excluindo, né, aquele lado da sensualização, né, da mulher, vendo realmente a atleta com o talento que ela tem mesmo, certo? Então, um estudioso chamado David Howe, né, que era um sociólogo, em seu livro Sport, Culture and Media, Esporte, Cultura e Mídia, ele analisa o esporte que se tornou uma commodity cultural por meio da mídia, moldando não só o entretenimento, mas também as narrativas de identidade nacional e global. Ou seja, hoje em dia, o esporte ele também é um produto que a mídia usa para poder também se beneficiar disso, né? Porque é mais notícias para ela divulgar. É uma forma também de receber dinheiro, mas também de alavancar um determinado esporte. Agora vamos analisar o esporte como uma relação com a política. E existe muita relação, sim. Olha lá. O esporte é usado como ferramenta de diplomacia entre nações. Muitos governos utilizam o esporte para promover a saúde pública e a coesão social. Eventos esportivos internacionais são utilizados como vitrine para o soft power dos países. Então, segundo um analista chamado Joseph Nye, criador do conceito de soft power, o esporte é uma das ferramentas mais eficazes para fortalecer o poder brando de uma nação, promovendo valores e cultura sem a necessidade de coerção. Grandes eventos como os Jogos Olímpicos ajudam a consolidar esse tipo de influência global. Bom, o esporte ele promove, né, essa característica, né, da política. Ela é uma forma dos países também afirmarem suas políticas públicas, né, mas também como uma forma de se exibir para os outros países. Isso foi muito utilizado na época da Segunda Guerra, no período também dos anos 80, né? Então, isso daí era muito utilizado aí como uma forma de você também firmar a sua política. E depois nós vamos ver agora o esporte à sociedade. Né? Ele promove valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito às regras. Ele tem o poder de unir diferentes grupos sociais e culturais em torno de uma paixão comum. Pode ser uma ferramenta de inclusão social, especialmente em comunidades marginalizadas. E sobre essa questão da influência do esporte na sociedade, nós tivemos aí um grande filósofo e sociólogo também, né, o Norbert Elias, que é esse senhor aí, e junto com o Eric Dunning, ele escreveu um livro sobre Quest for Excitement, onde ele discute como o esporte moderno reflete processos de civilização, funcionando como uma forma de controlar as emoções e criar espaços para a integração social, especialmente em tempos de tensão social. Então, muitos atletas se tornam embaixadores de causas sociais e utilizam sua popularidade para promover mudanças. Campanhas contra o racismo, a favor da igualdade de gênero e inclusão são frequentemente lideradas por atletas. E o papel dos atletas vai além dos campos e quadras, influenciando questões sociais e culturais. E por falar no papel dos atletas,
Olha só, o Ben Carrington, em Race, Sport and Politics, explora o papel dos atletas negros na sociedade contemporânea, analisando como eles se tornam símbolo da resistência social e política, especialmente em campanhas contra o racismo e pela justiça social. Então, gente, o esporte ele tem muito a ver, sim, com esses fatores: economia, mídia, política e sociedade. Essa foi uma maneira da gente analisar de forma crítica esses aspectos do esporte. Espero que todos tenham gostado da aula e bons estudos!